Tudo que já sabemos sobre a segunda temporada de Demolidor Renascido e também quais heróis poderão fazer parte da equipe que o Demolidor quer formar para enfrentar e lutar contra o Rei do Crime e a sua força-tarefa anti-vigilante. JM Carneiro na área para trazer mais um vídeo de Demolidor Born Again, agora que a primeira temporada acabou e acabou, né, com aquele gostinho de quero mais, onde nada foi resolvido. Isso porque vale ressaltar que a série lá atrás, quando foi anunciada, ela ia ter direto 18 episódios. Mas aí acabou que ela foi dividida em duas temporadas de 9 episódios cada. Então isso aqui era para ser uma única coisa, só que aí foi quebrada ao meio. A boa notícia também é que a segunda temporada inteira vai ser dirigida pelos caras que dirigiram o episódio 1, 8 e 9, que são alguns dos melhores episódios da série. Lembrando que justamente essa divisão em duas temporadas aconteceu porque eles começaram a gravar, o próprio Kevin Feige ficou assustado como estava ruim aquilo, e aí eles passaram por regravações, mudaram um pouco da história, e muitas dessas coisas foram vistas no episódio 1, 8 e 9, que é essa nova equipe que foi trazida para refazer a primeira temporada e construir uma segunda temporada excelente, para aí de fato ninguém reclamar que deixou a desejar com relação ao que era a série da Netflix, que era muito boa também, mas também tinha alguns pontos meio devagar e tal. É que a gente lembra nostalgicamente de que a série era excelente, e de fato é. Talvez a melhor série de super-herói de todos os tempos, né? Mas só isso, né, não basta, né? A gente tem que parar para pensar um pouco. Mas a segunda temporada, ela vai trazer algumas coisas que já vazaram, né, em cenas de bastidores gravadas. Uma delas é que o Matt Murdock vai estar sendo procurado, vai ter cartazes dele espalhados pela cidade. Provavelmente o Rei do Crime, eu até achei que ele ia fazer isso naquele discurso no final do episódio 9 da primeira temporada, mas não fez, né? Mas ele deve contar para todo mundo, revelar a identidade secreta do Demolidor, falar para todo mundo que o Matt Murdock é sim o Demolidor, é o que a gente acredita justamente por causa dos cartazes espalhados pela cidade. A Karen Page também retorna, graças a Deus, e existe inclusive imagens, né, dos dois andando pelas ruas disfarçados, ela até com uma peruca e tal. Também para ajudar no disfarce, teremos finalmente o Demolidor com a roupa preta, sim, roupa também muito clássica dos quadrinhos, né? As três roupas principais do Demolidor são muito clássicas, né? A amarela, que foi a que apareceu em She-Hulk, né? Que foi a primeira roupa que ele usou nos quadrinhos. Depois a vermelha, que é a mais tradicional, mas a preta que ajuda ele, né, a se camuflar ainda mais durante a noite. Uma roupa preta na escuridão de Nova York, com um toque de recolher às 8 horas da noite, né, é ideal para que ele consiga ficar ainda mais camuflado, né, na cidade escura. Esse deve ser o motivo pelo qual ele vai criar o seu novo uniforme. Não sabemos quem vai fazer esse uniforme, né? Se o cara lá de She-Hulk ou se o cara que já fazia para ele na época da Netflix, né, que fazia as roupas também para o Rei do Crime. Enfim, fica essa dúvida aí. Vamos ver se um dos dois vai aparecer aqui. E aí, para já adentrar na história de qual equipe, né, vai ser formada pelo Demolidor, a gente também tem imagens já confirmadas aí da volta da Jessica Jones. Ela aí, olha só, nos sets de gravações, gravando a segunda temporada. Então a Jessica Jones, você aí já pode dar o check, né, de que ela estará na segunda temporada. Um outro retorno muito esperado, também de uma personagem feminina, é a Elektra. A gente não sabe o que aconteceu com ela, talvez ela esteja viva, talvez esteja morta, né? Aquela velha história. Se você não viu o corpo, você não morreu, né? A pessoa não morreu. Então pode ser que a Elektra também seja outra personagem para retornar e aparecer aqui na equipe formada pelo Demolidor. Para completar a equipe clássica, né, dos defensores da Netflix, além da Jessica Jones e do Demolidor, obviamente faltam o Punho de Ferro, que a gente nem faz tanta questão assim que volte, né? Mas também o Luke Cage.
todos esses personagens, os 4 com certeza aí, né, fazem parte dos defensores e faz todo sentido eles retornarem aqui junto com o Matt Murdock, até porque, né, eles também são de Nova York e também estão entre os caçados pelo Rei do Crime, você pode ter certeza. O Justiceiro é mais um que com certeza retornará, né? Ele apareceu na cena pós-créditos do episódio 9, tentando fugir da prisão ali em Red Hook, formada pelo Rei do Crime, o prefeito Wilson Fisk, e ele vai ter um especial, né, como foi o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, como foi o especial do Lobisomem na Noite, né? Ele vai ganhar um especial que deve acontecer, deve ser lançado no Disney Plus em fevereiro do ano que vem, para que em março de 2026 a gente tenha a segunda temporada. Foi o que o diretor da série anunciou, né? A reestreia de Demolidor Born Again para o dia 2 de março de 2026. E com isso, então, o especial do Justiceiro deve estrear antes ali, mais tardar em fevereiro do ano que vem. O próprio ator, né, o Jon Bernthal, falou, né, que eles não vão deixar suavezinha o especial, não. Suavezinho não. Vai ter sangue, tiro, porrada e bomba e vai ser estilo Justiceiro dos bons, né? Igual a gente viu aqui no último episódio, né? Ele batendo e matando os caras da Força Tarefa Antivigilante. E as imagens dos sets de gravação da segunda temporada também revelaram pra gente que o Mercenário retornará com uma roupa ainda mais parecida com a dos quadrinhos, ainda não 100%, né? Mas um pouco mais parecida, e teremos ele lutando ao lado do Demolidor. O Mercenário também então fará parte da equipe do Demolidor, o Mercenário virando uma espécie não de herói, né, mas de anti-herói aqui, até porque o inimigo dele é o mesmo do Demolidor, é o Rei do Crime, é a Vanessa, ou seja, ele tem todos os motivos do mundo, né, para cumprir aquela frase, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu acho que é isso, né? É isso mesmo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então o Mercenário tá assinando embaixo aí nessa frase. Aí eu vejo como natural a própria Marvel tentar adicionar alguns outros personagens que sejam deles mesmos, né? E não lá da Netflix e tal. Tentar trazer personagens tradicionais do UCM para essa luta. E aí a gente pode colocar aqui mais fácil, né? O próprio Espadachim, que era um dos que estavam presos ali na Força Tarefa Antivigilante em Red Hulk. Ele também pode acabar escapando e ajudar o Demolidor, ele com a sua espadinha, seria algo épico. Se a gente retornar também para a série do Gavião Arqueiro, né, quando o Espadachim apareceu pela primeira vez, a gente sabe que a Kate Bishop já enfrentou também o próprio Rei do Crime, né? O Rei do Crime, que se fosse esse confronto na série aqui do Demolidor, né, ele ia pegar a cabeça dela e explodir rapidinho, né? Mas como a gente estava numa série mais soft, aí ele apanhou pra ela, né? Foi muito criticado isso na época, mas só de ver o Rei do Crime também ao mesmo tempo era muito bom, né? Enfim, então a Kate Bishop pode acabar aparecendo, o próprio Gavião Arqueiro, né, na própria série dele, também deu indícios, né, disse na cara da própria Kate Bishop de que conhece o Rei do Crime, ele falou, esse cara aí é o Rei do Crime, ele falou, né, lembra disso? Quando o Rei do Crime apareceu pela primeira vez na série, no celular, assim, cara, isso foi sensacional, a gente tava esperando e aconteceu. Então o Gavião Arqueiro pode ser que apareça, pode ser que não, talvez esteja meio aposentado, né, mas quem sabe aí pode ser útil também. E se eu mencionei a Kate Bishop, por que não mencionar, né, a Miss Marvel? Isso porque a Kamala Khan agora está ali junto com a Kate Bishop. Ela tinha ido para São Francisco, né, as duas tinham ido para São Francisco juntas para encontrar a Cassie Lang, a filha do Homem-Formiga, como foi dito na cena pós-créditos de The Marvels, e também, né, o próprio pai da Kamala, quando apareceu no episódio 5 aqui de Demolidor, ele comentou sobre a sua filha, que ela estava em São Francisco com uns amigos, e por aí vai. O próprio fato do pai da Kamala ter aparecido aqui pode ser também um gancho para que a Miss Marvel acabe aparecendo. Só acho que não tem muito clima para ela, né? E muita gente vai chiar, porque enquanto ia estar o Justiceiro arrancando cabeça fora, atirando em todo mundo, ela ia ficar assustada, tal, ia meio que quebrar o clima. Mas seria uma personagem que
devido a essas ligações, também acabaria podendo aparecer, quem sabe. Tem a Echo também, né, outra personagem aí do hall do Demolidor e que também tem um passado todo com o próprio Rei do Crime, ela também pode aparecer. O Cavaleiro da Lua é mais um, né? Só que aqui no UCM ele mora em Londres e ficou toda aquela história da terceira personalidade dele, né? Sendo criada no final da série dele, né? E depois a gente nunca mais teve notícias do personagem do Oscar Isaac. E eu acho que o Cavaleiro da Lua tá bem longe de aparecer, mas seria uma ótima presença e deixar ele violento. Cara, seria sensacional, hein? Ele caberia muito com o clima da série aqui, viu? Olha, seria muito bom, mas eu acho que é bem difícil da gente imaginar isso. E para finalizar, ele, o Homem-Aranha. Esse, gente, a gente pode sonhar, a gente pode rezar, mas assim, é muito difícil ele não aparecer. Só que assim, acaba não ficando, sabe a verossimilhança, tipo a suspensão da descrença, algo nesse sentido. Cara, você tem um negócio desse acontecendo em Nova York, e não importa se o Homem-Aranha tá no Queens, onde quer que ele esteja, cara, isso não faz sentido ele não aparecer. Só que assim, a gente sabe que ele não pode aparecer. O próprio chefe de televisão da Marvel já disse que não tem o direito de usar o Homem-Aranha em live action em série, apenas em séries animadas e nos cinemas na parceria com a Sony. Né? Séries de televisão em live action, o Tom Holland não pode aparecer. Então assim, a gente pode sonhar, a gente pode rezar, a gente pode querer muito, mas é muito difícil isso acontecer. Uma possibilidade de tentar ampliar essa história e fazer o Homem-Aranha aparecer pelo menos um pouquinho, é mostrar um pouco dessa história pela perspectiva do Homem-Aranha do Tom Holland, né? No começo de Homem-Aranha 4 Brave New Day. Porém, eu não acho que isso vai acontecer. Infelizmente, a gente vai ficar devendo a parte do Homem-Aranha, a Marvel vai ficar devendo isso pra gente, simplesmente porque eles não podem fazer isso. O Demolidor até poderia aparecer no filme, porque ele já apareceu antes, mesmo que seja como Matt Murdock, acredito que não tenha problemas. Porém, o próprio Vincent D'Onofrio, né, o ator que faz o Rei do Crime, já disse que o Rei do Crime não pode aparecer em filmes. Né? A gente não sabia disso, porém, relembrando um pouco da história, na época de TASM 2, o espetacular Homem-Aranha 2, haveria um Rei do Crime naquele filme. Foi feito um acordo com a Marvel e a Sony para usar esse personagem nos cinemas e em contrapartida eles deixariam, né, a Netflix usar o personagem, né, a Marvel Television naquela época na Netflix, utilizar o personagem na série. Então o Rei do Crime da série não poderia aparecer em filme por causa desse acordo antigo, que no fim acabou nem tendo, né, nem teve Rei do Crime no filme do Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield. Porém, esse acordo foi feito e não sabemos exatamente em que tamanho está isso. Então aquela história de filme do Homem-Aranha, mais pezinho no chão, né, com o Demolidor e o Rei do Crime nos cinemas, olha, eu já estou começando a achar que era balela, né? Infelizmente a gente nunca vai ver esse Rei do Crime num filme. Cara, isso é muito triste, fala a verdade. Mas e aí, gostou de tudo que a gente já sabe que vai acontecer e daquilo que a gente ainda espera que aconteça? Mas não acabou ainda. Isso porque a gente ainda espera que o Fog esteja vivo. O próprio ator deu uma entrevista recentemente e falou que a Marvel ficaria muito brava com ele se ele contasse o que está por vir. Fica ainda a dúvida. A gente sabe que ele foi chamado para gravar cenas da segunda temporada. Porém, isso não significa que o personagem esteja vivo. Pode ser apenas imagens de flashback. Né? Durante a própria temporada da Netflix, existem vários flashbacks do Matt e do Fog Nelson, né, na época da faculdade e tal. Então podem ser quaisquer tipo de flashback envolvendo o Fog Nelson. Perfeito? Isso não significa que ele esteja vivo. Existem rumores e vazamentos de que ele está vivo sim. Porém, existem pessoas também que acreditam que ele não está vivo. Né, dizendo, o cara foi enterrado e tal, e você ainda acha que ele está vivo? Pois é, ainda fica a nossa expectativa para ver se tem uma virada de mesa. Né? Vamos ver o que acontece, a gente vai ficar de olho em tudo aqui. Se vazar mais alguma coisa muito importante, a gente vai trazer para você. Então já fique inscrito no canal para não perder mais nada, deixa o like nesse vídeo que é muito importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E aqui na tela você tem outros vídeos com a cobertura completa de Demolidor Born Again aqui no canal.